Olá pessoal, vamos iniciar agora nossos estudos acerca do ciclo sobre História da Salvação. Após nós finalizarmos o estudo de Daniel e Apocalipse no ano passado, a gente vai começar durante todo esse ano um ciclo que vai desde Gênesis até Apocalipse. A gente vamos caminhar pelos principais capítulos de cada livro da Bíblia, que estão relacionados com o plano de salvação e que estão relacionados com profecias, tá bom? E aí, para esse primeiro momento, esse primeiro vídeo do ano relacionado a esse ciclo História da Salvação, nós vamos discutir a salvação em Gênesis, parte 1. Vou tentar ver se consigo, em Gênesis, fazer em 3 partes, tá bom? É um livro bem rico, grande. Então, hoje nós vamos abordar basicamente os 3 primeiros capítulos de Gênesis, 1, 2 e 3, tá bom? Então, o livro de Gênesis, que é um livro maravilhoso, alvo de muitos debates sobre a questão da sua literalidade, de sua simbologia, da sua poesia, Mas eu vou sempre trazer para vocês a ideia historicista, assim como eu fiz nas profecias de Daniel e Apocalipse, a gente vai seguir essa mesma linha acadêmica, tá bom? E aí, esse livro de Gênesis vai nos revelar, dentro de uma história bela e que nos explica com detalhes, como nós fomos criados, não como criaturas, mas como filhos amados. Então, essa história de Gênesis, que está presente em várias tradições antigas, claro, com algumas distorções ou outras, desde sumérios também, histórias antigas de vários povos, além dos judeus, trazem histórias semelhantes, porque todos nós viemos de um mesmo ancestral, no sentido humano, e não de uma macroevolução, de um macaco, não é isso. A gente está falando aqui da visão bíblica. A visão bíblica que aceita uma microevolução, claro, Deus criou todos os seres vivos, os animais, e eles sofrem modificações, nós sofremos modificações com o tempo, adaptações, seleções naturais, claro, mas a ideia de uma macroevolução, que nós viemos de um ser unicelular, de uma bactéria, evoluímos passando por vários tipos de animais, até chegar a algo parecido com um símio, parecido com um macaco e tal, isso a Bíblia não nos dá entendimento sobre isso, e o que a gente vai tentar é seguir o que está na palavra, não ir além do que está na palavra. O que está além da palavra, qualquer ser humano pode querer por uma ideia ou outra. Vamos nos deter o que está na palavra, tá bom? Assim como o homem, que criou o currículo Lattes, ao ser investigado, perguntaram para ele: como é que você acredita que nós surgimos, que a vida surgiu? Ele foi direto em dizer: abra a Bíblia, primeira página da Bíblia, e assim o próprio nome que deu, a pessoa que deu o nome ao currículo Lattes, um currículo acadêmico, assim também creio, e assim também creio como criacionista, tá bom? Então nós vamos conversar, começando do capítulo 1, que fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse Deus aqui, Elohim no hebraico, é uma ideia de deuses no plural. Olha que legal, essa palavra é muito bonita, mas não na ideia de politeísmo, de mais de um Deus, mas na ideia de que toda a Bíblia vai trazer para a gente, da trindade, Nós temos aqui Deus Pai, no verso 2 já fala do Espírito de Deus que se movia sobre as faces das águas, e no verso 26, quando Deus vai criar o homem, ele fala: façamos o ser humano na nossa imagem, façamos, não ele sozinho, E lá em João 1, fala que Jesus esteve no começo, na origem, nada foi feito sem ele. Então nós vemos aqui uma representação clara, uma alusão clara à Trindade Santa, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, já no comecinho, no primeiro verso, segundo verso, no começo do primeiro capítulo de Gênesis, tá bom? A gente faz uma exegese usando toda a Bíblia, tá certo? Então é o nosso primeiro mistério maior, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desde o início, tá bom? E aqui nós temos a criação da terra. A gente pode ver cada dia, o primeiro dia foi tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, sempre assim, tarde e manhã significa um dia de 24 horas, o termo Ion usado no hebraico, quando ele é numerado, primeiro Ion, segundo Ion, significa uma ideia de literalidade de 24 horas, e uma das coisas que reforça a literalidade de Gênesis,
Assim como o próprio Jesus ter citado Gênesis de maneira literal, como o próprio Paulo ter citado Gênesis como forma literal, eu entendo, e muitos acadêmicos também entendem, que Gênesis sim é uma história literal e que aconteceu de verdade, que a criação aconteceu, que o pecado aconteceu, por isso que Jesus teve que vir morrer por nós, né, para pagar os pecados. Se realmente o pecado não tivesse acontecido, não tinha necessidade de Jesus ter vindo, tá bom? Mas, assim como Jesus, Paulo e a Bíblia toda trata como literal, eu também entendo dessa forma. Então, a gente vê aqui que Deus criou os céus e a terra, né? E nós temos 7 dias da criação. Na verdade, 6 dias foram feitos, né? As obras dos céus, a água, a terra, a vegetação, os animais, até chegar no 6º dia da criação maior do homem do Deus que foi o ser humano, o homem, né? Criado à imagem e semelhança de Deus, mas não somente o homem, né? No verso 26 do capítulo 1, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, né? E ele fala no verso 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, homem e mulher à sua imagem. Então, não há aqui a ideia de superioridade, o homem superior à mulher, não. Homem, macho e fêmea os criou à sua imagem. Homem e mulher, igualdade desde o começo. A Bíblia traz sempre isso. Toda ela percorre uma cultura patriarcal, uma cultura machista, sim, mas a Bíblia em si, por trás, a visão de Deus é de um mundo sem machismo, sem feminismo, um mundo que trata de maneira igual, porque nós, do homem e mulher, somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui é dada a missão do homem, antes do pecado, é dada a missão do homem. 3 coisas principais: o casamento, de o homem e a mulher se juntar em um só, né? O trabalho de cuidar da criação, que a gente chama de mordomia, e o dia de descanso, que foi exatamente o 7º dia aqui criado. Após os 6 dias de criação, Deus descansa, e esse descanso não é de cansaço, é uma parada contemplativa para poder apreciar toda a criação. E assim ele nos convida durante toda a Bíblia, mais de 104 passagens que nos convidam a pararmos no 7º dia, no sábado, no Shabat, para parar, lembrar da criação, em família, aproveitarmos a família, a natureza, esquecermos os problemas diários e estarmos juntos em Deus. Não vou entrar na polêmica sobre dia de guarda, sábado, domingo, mais para frente a gente pode ver isso, né, com o passar dos capítulos até Apocalipse, mas eu particularmente, Léo, como eu não quero ir além da Bíblia, biblicamente eu guardo o sábado, que é o 7º dia, e festejo e celebro a ressurreição no domingo. Uma coisa não substitui a outra, são 2 coisas independentes e distintas, tá bom? Então, a gente vê isso no capítulo 1. No capítulo 2, nós temos uma repetição, mais ou menos do que foi dito no capítulo 1. A mesma técnica utilizada em Daniel e Apocalipse. Repete e explica um pouco mais. É uma forma poética de se escrever e didática das pessoas entenderem o que Deus quer falar para a gente. Não é que existe aqui erros, não. É a forma hebraica de se escrever. Entende-se que Moisés escreveu Gênesis, né, os 5 primeiros livros do Pentateuco, da Bíblia, né? E aí, nós adentramos até na criação, antes de nós chegarmos no pecado. Deus, como Deus nos criou? Ele pegou o pó da terra, soprou o ruá, o espírito, sopro de vida, nesse pó da terra, e nós viramos almas viventes, nefesh hayah, ou seja, nós somos almas viventes. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, uma nefesh hayah, que é formada da matéria, do pó da terra, onde é inspirado o ruá, o sopro de vida, o espírito. Então, pó mais espírito igual a alma vivente, nefesh hayah. Nós somos um todo. Se o espírito volta a Deus, o sopro de vida volta a Deus, o corpo morre. Então, é assim o entendimento da criação. A gente vai retomar isso mais para frente, né? Então, no capítulo 3, nós temos o capítulo mais triste da Bíblia, considero dessa forma, que é o capítulo da queda do homem, né? Após Adão e Eva terem sido criados, Eva a partir da costela de Adão, né, da região mediana de Adão, mostrando que ela está ao lado dele, nem acima nem abaixo, não há machismo, tá bom? Eles dois são tentados pelo inimigo, que já havia cometido pecado nos céus. A gente vai retomar isso em Isaías, mas ele havia se rebelado contra Deus nos céus. E aí
após ser expulso dos céus, a gente vai discutir melhor sobre isso, claro, ele vem tentar os filhos de Deus. E aqui ele provoca a queda de Adão e Eva, como a gente já conhece. Ele usa a tentação naquele fruto, não se diz bem que é uma maçã, mas Eva, ela cai, e pelo mesmo motivo, lá Isaías revela que o diabo quis ser como Deus. E aqui ele faz do mesmo jeito. Ele pergunta, usa até a palavra de Deus, né? O que é que Deus disse sobre vocês comerem dessa árvore de conhecimento do bem e do mal? A Eva e Adão respondem que eles morreriam. E o diabo conta a primeira grande mentira, o primeiro grande engano aqui na terra. Pois certamente vos falo que se vocês comerem, vocês não morrerão e serão como os deuses, conhecendo Deus, conhecendo o bem e o mal. E assim aconteceu. O homem caiu, Eva caiu, e acabaram conhecendo o bem e o mal, e Deus permitiu que isso acontecesse e permite até hoje, até o seu retorno. Porém, como a Bíblia revela em Romanos que o salário do pecado é a morte, e o próprio Deus falou que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles também morreriam. Alguém tinha que morrer de maneira eterna. Então, ao acontecer o pecado, Deus veio, como vinha todas as tardes, procurar o homem e pergunta: Adão, onde tu estás? Né? Essa pergunta ecoa em toda a Bíblia. Adão se esconde com vergonha, percebendo que estava nu, ele e Eva. E essa pergunta ecoa, porque Deus nos busca. Essa é a diferença do cristianismo, é o Deus que nos busca. Não somos nós que buscamos um Deus. Deus sabia de tudo, mas perguntou: onde tu estás? Né? E aí começa o diálogo, em que Deus dá a sentença ao homem, à mulher, que o homem teria que trabalhar, do suor, trabalhar pesado para poder se alimentar, a mulher sofrer as dores do parto, tal. E ele faz um checkmate à serpente, ao diabo, e aí começa a história do plano de salvação de maneira clara. Deus já havia planejado isso desde a criação, porque não é que ele planejou isso, não. Nos planos de Deus não haveria pecado, mas ele sabia, ele tem uma presciência, por isso um plano já estava estabelecido, como em Apocalipse fala, o cordeiro que foi morto desde a origem do mundo. E aqui fala-se no verso 15 do capítulo 3, estabelecerei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, que é sempre a figura da igreja. Tipologicamente pode até se considerar Maria, tendo que teve Jesus, de fato, mas tipologicamente. Mas a mulher em si, na profecia, da ideia de igreja, como a gente viu em Efésios, como a gente vai ver isso em Apocalipse mais para frente, tá bom? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Preste atenção, e o descendente dela, tá certo? Porquanto o descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então, não é como fazem, né, uma figura de Maria pisando na cabeça da serpente, mas aqui a promessa é que o descendente de Maria, pode ver em qualquer tradução da Bíblia, tá bom? Seja católica, evangélica, esse descendente é que teria o calcanhar ferido, que a gente sabe que Jesus vai morrer na cruz, mas que ao final ele esmagaria a cabeça da serpente. Então aqui o plano de salvação já estava bem estabelecido. Quando é anunciada a paixão de Cristo, nós caímos, deveríamos ter morrido, mas Jesus faz nossa remissão. O que é isso? Ele morre, morte expiatória, morre no nosso lugar. Ele vem, alguém teria que morrer, porque o salário do pecado é a morte, e ele é ferido, mas ao final vence a morte, derruba o Satanás, que estava dominando agora esse mundo, era o príncipe desse mundo devido ao pecado, mas na cruz o derrota, e vai voltar em definitivo na sua segunda vinda, na sua volta, e vai esmagar de vez a cabeça do inimigo do pecado, nunca mais reinar. Então, desde Gênesis, nos primeiros capítulos, nós temos o plano de salvação sendo bem estabelecido, e que isso vai ser repetido, a gente vai discutir e repetir essas coisas, e mais para frente, sempre retomando que esse plano de salvação é a base da Bíblia, o sacrifício do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, que deu a vida por nós, né? Como João 3 fala, 16, né? Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. E é essa a origem de tudo, pessoal. Então, daqui, Adão e Eva são expulsos do paraíso, e nós vamos ver a sequência no próximo estudo do que vai acontecer. Forte abraço, pessoal, estou à disposição pelo Instagram do Cristãos Bíblicos, pelo WhatsApp, de quem já participa do grupo. Um abraço, pessoal, Deus abençoe, graça e paz.